Vamos lá, galera. Nosso objetivo agora é começar a falar sobre as funções estatísticas. Lembrando que o Excel tem mais de 400 funções. A gente divide essas funções por categorias e estuda as mais importantes. O que eu considero como mais importante? Aquelas que já caíram. Porque o Excel cai em concurso público há 30 anos. A gente tem mais de 400 funções. Então, se você vier com uma função que nunca caiu, eu não vou conhecer e vou considerar que ela não é relevante. Ah, mas pode cair. Ô, meu filho, se em décadas ainda não foi cobrado, eu não vou ficar estudando aquilo que nunca caiu. Logo, as funções que eu considero importantes são as que estão descritas nesse primeiro slide, dentre as categorias de funções estatísticas. Média, para calcular a média aritmética. MED, que calcula a mediana. Média A, vocês acompanhando a aula vão entender. Mínimo, máximo, menor, maior. Modo, calcula a moda. Continuum, conte valores, contar vazio, conte C. Média C, VAR para variância e 10VPAD para o desvio padrão. Essas são as principais funções estatísticas. Legal? Para a gente levantar a autoestima, vamos trazer já uma questãozinha com a função média. Então, Prefeitura de Ervalha. Qual o resultado da célula A7, onde ele calcula a média de A1 até A3? O que é a média? É a soma dividida pela quantidade. De A1 até A3, olha os 2 pontos. O 2 pontos é um até. O 2 pontos é um até. A média de A1 até A3 vai ser 2 mais 3 mais 1, dividido por 3. Aqui tem sempre um que dá aquela escorregada e divide por 2. Aí deu mole. A média é a soma dividida pela quantidade. Se eu tenho 3 números, eu vou dividir por 3. Então, 2 mais 3, 5, mais 1, 6, dividido por 3 é igual a 2. Gabarito, letra D. Uma ressalva. Funções podem ser digitadas em maiúsculo ou minúsculo. Não faz diferença. Então, média com caixa alta, com caixa baixa, tranquilo. E o acento? Bom, no Excel, tanto faz colocar ou não o acento. Ele entende, ele executa e ele corrige. Agora, no calque lá do LibreOffice, se você esquecer o acento, dá erro. Aquelas funções que são aceituadas, no calque o acento é obrigatório. No Excel, não faz diferença. Legal. Vamos lá, galera. Questão do TJ do Paraná de 2019. No Excel, a fórmula igual a B2 mais C2 mais D2 mais E2. O que ele está fazendo? Ele está somando 4 células e dividindo por 4. Letra A. Permite o cálculo da média entre os valores contidos nas células B2, C2, D2 e E2. Então, a letra A é o gabarito. Porque quando eu realizo a soma e divido pela quantidade, eu tenho a média. Então, a letra A está correta. Letra B. Permite o cálculo da soma dos valores entre as células B2 até E2. Pessoal, não é a soma, é a média. Porque ele está somando e dividindo por 4. Se não tivesse o barra 4 no final, seria a soma. Mas ele botou o barra 4. Aí ele não está calculando a soma. Ele está calculando a média. Letra C. Não é válida, pois o Excel não permite fórmulas com parênteses. Claro que permite. Inclusive, no Excel, a gente pode ter parênteses dentro de parênteses. Letra D. Permite o cálculo da divisão do valor de cada célula por 4? Negativo. Ele vai primeiro somar tudo e depois dividir por 4. Se eu quisesse dividir cada célula, eu teria que repetir o comando lá de barra 4 várias vezes. Tá. Permite multiplicar? Gente, nem asterisco tem. Quiçá comando para multiplicar. Então, letra A é o gabarito da questão. Vamos que vamos. Prefeitura de Curitiba. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula correta para calcular a média aritmética dos 15 valores que estão na coluna B, de B1 até B15 de uma planilha do Excel. A média aritmética pode ser a soma dividida pela quantidade. Quando eu pego as alternativas, se eu estou vendo alternativas com sinal de igual e outras sem o sinal de igual, as que estão sem eu já elimino.
toda fórmula deve começar com sinal de igual. Se nenhuma tiver sinal de igual, eu iria ignorar. Como umas têm, outras não, eu identifico isso como um erro. Então, toda fórmula deve ser precedida com sinal de igual. A letra B e a letra D são horrorosas. Agora, ele quer a média dos 15 primeiros valores. O gabarito aqui é a letra A. Por quê? Porque ele está somando e dividindo. Na letra C, ele pega a média e depois multiplica por 15. Quando ele multiplica por 15, ele vai obter novamente a soma. O que é a média? A soma dividida pela quantidade. Se eu pego a soma, divido pela quantidade, e depois eu multiplico pela quantidade de novo, eu voltei com a soma. E na letra E, ele está dividindo pela quantidade 2 vezes. Então a letra E também está errada. O gabarito aqui é a letra A. Beleza? Quando ele usa a função média, ele já está dividindo por 15. Não pode dividir de novo. Letra A. Show de bola. Vamos para a próxima. Dada a seguir a planilha do Excel 2010, versão em português, identifique a alternativa que apresenta o resultado da célula D3 é igual. O quê? A média da soma de A1 até B2, e C1 e C2. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é identificar os argumentos. Vamos lembrar a sintaxe? Média da soma de A1 até B2, ponto e vírgula C1, ponto e vírgula C2. Quando eu tenho uma função dentro da outra, a gente diz que a função está aninhada. Né? Lembra dessa expressão? Aninhada é uma dentro da outra. Agora, quantos argumentos eu tenho nessa fórmula? Nessa função média? Eu tenho um argumento, 2 argumentos, 3 argumentos. Os argumentos são separados por ponto e vírgula. A soma de A1 até B2, olha aí, ó, é esse intervalo. 10 mais 15, 25. Com mais 15, 40. Com mais 20, 60. Então eu tenho 60. C1 é 50. E C2 é 52. Então eu vou ter a média entre 60, 50 e 52. 60 mais 50 mais 52. Dividido por 3. Quanto é que vai dar isso? Eu vou ter 162 dividido por 3. E aí, uma lembrança. Esse número é divisível por 3? Número que termina com 2? Não, meu filho. O número que se você somar, 1 mais 6 dá 7, com mais 2, 9. 9 é divisível por 3. Então, o número é divisível por 3. Né? Para lembrar se um número é divisível por 3, eu vou somar os algarismos. 1 mais 6, 7. Com mais 2, 9. 9 é divisível por 3, então esse número é divisível por 3. Quanto que dá isso? Dá 54. Né? Gabarito, letra C de Charlie. Ok? Show de bola. Vamos lá, galera. Federal do Mato Grosso. Vamos que vamos. A figura abaixo apresenta uma planilha do Excel 2010. De acordo com a planilha, quais resultados seriam produzidos pelas fórmulas? Quantas fórmulas a gente tem aqui? Toda fórmula começa com sinal de igual. Então eu tenho 3 fórmulas. Toda fórmula começa com sinal de igual. Igual, igual, igual. Tem 3 fórmulas. Por isso tem 3 resultados. A soma de B1 até B2. 7 mais 13, 20. Menos a soma de A1 até A2. 5 mais 10, 15. 20 menos 15 é igual a 5. Então, o primeiro resultado é 5. Agora, média de B1 até B2. Quem é a média de B1 até B2? 7 mais 13 dividido por 2. 20 dividido por 2 é 10. Acabou a questão, gabarito letra A. E a última? A última você tem que lembrar que vai ser 10 mais 5 vezes 7. Ó. O que eu faço primeiro? Multiplicação. 10 mais 35, 45. Bateu. Gabarito letra A. Ok? Resultado: 5
10 e 45. Letra A de alfa. Agora, pessoal, eu criei esse slide para a gente trabalhar o que eu considero que pode ser pegadinha. Vocês vão fazer comigo todas essas sintaxes. Na verdade, eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo, tente fazer e depois volte. Vamos lá. Pausa! Bora! A média de A1 até D1. 2 pontos é um até. Média de A1 até D1. O que eu vou fazer? 3 mais 2, 5, mais 5, 10, mais 2, 12. Dividido por 4, né? Tem sempre um tosco que vai dividir por 2. A média não é para dividir por 2. A média é para dividir pela quantidade. 12 dividido por 4 é igual a 3. Agora, a média de B1 até C2. A gente está resolvendo. A média de B1 até C2. De B1 até C2, eu tenho 4 células. B1, B2, C1 e C2. O intervalo sempre tem que ser retangular. Eu não posso ter um L. Eu tenho que ter sempre intervalos retangulares. Então, ó, de B1 até C2 está pegando essa matriz. 2 mais 3, 5. Mais 5, 10. Só que tem uma célula em branco. E agora? E agora ela não vai entrar na contagem. Né? 10 dividido por 3 vai ser 3,33. Ok? Aqui você não pode dar mole. Por quê? Ele vai dividir por 3 e não por 4. Estou entendendo. Vamos para a próxima. Média de A6 até B7. Média de A6 até B7. Agora o intervalo tem um raio de uma batata no meio. Olha que viagem. 8 mais 2, 10. Com mais 5, 15. E aí, a gente encontrou essa batata. A gente vai dividir pela batata? O que vocês acham? A batata vai ser ignorada. Vai dar erro? Não, não vai dar erro nenhum. A batata vai ser ignorada. Então vai ficar 15 dividido por 3, que é igual a 5. Quando você vira um texto, você vai ignorar. A função média você vai ignorar. Estou entendendo. Vamos para a próxima. Média de A4 até A5. De A4 até A5? A4 até A5. Essa é para levantar a autoestima, né? Porque vai ficar 9 dividido por 2, que é 4,5. Pessoal, mas A5 é 0. É por isso que eu coloquei 9 mais 0 dá 9. Só que você vai dividir por 2, 4,5. Peraí. Não estou entendendo. O que, meu filho? Uma hora você vê uma célula vazia, você não conta. A outra hora você vê o 0, você conta? É isso mesmo. Célula vazia não conta. Texto não conta. Mas o 0 é um número. O 0 entra na contagem. Então, é diferente para o cálculo da média uma célula vazia ou uma célula com texto da célula que tem o 0. Tá. Agora, A6 até B7. A gente já fez. De A6 até B7. De A6 até B7. A6 até B7. 8 mais 2, 10. Com mais 5, 15. Dividido por 4. Por quê? Porque o nome dessa função é média A. Qual é a característica da média A? Ela vai contar o texto. Na hora de dividir, a batata vai entrar na contagem. A média A só não conta a célula vazia. Estou entendendo. Então vai ficar 8 mais 2, 10, com mais 5, 15. Dividido por 4. Agora a batata entrou na contagem. Então 15 dividido por 4 vai dar 3,75. Ok? Qual é a diferença da média A? Na média A, textos são contados para realizar a divisão. Caramba!
E a última talvez seja a mais difícil. Jura? Juro. Por quê? Quando você tem operadores matemáticos dentro, não dá erro. Mas ele vai fazer essa soma. Vai ficar 3 mais 5 mais 2, que é 10. Né? A1 mais A2 mais A3. 3 mais 5 mais 2, 10. Sendo que, se eu perguntar para você, quantos argumentos eu tenho aqui? Se eu colocar a média de A1 mais A2 mais A3, eu tenho um argumento. E quando ele calcula a média dos argumentos. Né? Ele vai calcular a média daquilo que está separado por ponto e vírgula, ou no caso dos intervalos onde cada célula vai ser corretamente compreendida. Mas aqui ele entende isso tudo como se fosse uma coisa só. Então é como se eu tivesse digitado a média de 10. E se eu digito a média de um único número, a média de um único número é ele mesmo. Então, a média de 10 vai ser 10. Não dá erro. Mas também não funciona da maneira que você achava que poderia funcionar. Porque o Excel ele tem uma sintaxe. Para eu colocar a média de A1, A2 e A3, eu tinha que separar por ponto e vírgula. O correto seria eu colocar a média de A1 e A2 e A3. Ou eu colocar a média de A1 até A3. Nesses casos, eu teria a equivalência de A1 mais A2 mais A3 dividido por 3. Agora, quando eu escrevo a média de A1 mais A2 mais A3, é como se eu estivesse colocando A1 mais A2 mais A3 dividido por 1. Vê se você percebe que aqui só tem um intervalo. Aqui só tem, na verdade, um argumento. E aí ele pega A1 mais A2 mais A3 e divide por 1. São representações diferentes. Não vão dar erro, mas que não dão o mesmo resultado. Legal? Então, voltando para a explicação, a gente preencheu a nossa telinha. Vamos continuar. Vamos lá para o CRC de Rondônia. Vamos embora. Em uma planilha do Excel 2010 em português, foi inserida a fórmula igual a média A de E1 até E5. De E1 até E5. Olha que maldade essa questão do CRC. Ele colocou a função média A. Pessoal, a grande maioria não conhece essa função média A. Teve gente que resolveu a questão ignorando esse segundo A, achando que foi um erro de digitação. Mas como a prova de múltipla escolha, o cara marca. Aqui ele vai somar, vai dar 925. 925 dividido por quanto? Por 5. Por quê? Porque os textos vão entrar na contagem. Veja que 925, 9 mais 2, 11, com mais 5, 16. 16 não é múltiplo de 3. Então, se fosse para calcular a média de E1 até E5, sabendo que não é múltiplo de 3, se fosse para calcular a média, seria 925 dividido por 3. Sabendo que não é múltiplo de 3, eu já ia marcar a letra D, porque ia ter que ter casa decimal, né? Ia ser 308,3. Aqui, se fosse a função média. Mas ele não colocou a função média, ele colocou a função média A. Então, eu vou ter que dividir por 5. E aí, qualquer número que terminar com 0 ou com 5, ele é múltiplo de 5. Logo, não vai ter casa decimal. Vai ser o quê? 185, gabarito letra A de alfa. Legal?
Se ele tivesse colocado média, seria letra D. Como ele botou média A, o gabarito é letra A. Estou entendendo. Vamos para a próxima. Questão da Polícia Civil do Distrito Federal. A planilha a seguir apresenta o total de crimes cometidos nas regiões X e Y. Caso deseje, com base nesses dados, obter a média de todos os crimes. Quero a média de todos os crimes. Aí eu tenho a região e tenho esses 4 crimes aqui, ó. Furto e roubo. Independentemente da região. E inseri-las na célula D4. O usuário deverá utilizar a seguinte fórmula. A média de B2 até C3. Corretamente. Então, essa questão do CESP está certa. Legal? É a média do intervalo. O intervalo foi demonstrado corretamente, de B2 até C3, então o gabarito é certo. Vamos para a próxima. Eita! Olha essa questão da FGV, que coisa grande. Considere uma planilha do Excel 2010, não importa a versão, gente. Nós estamos em 2000. Ah, a questão de 2022. Mas ela faz referência a 2010. Não tem problema. Você não precisa se estressar tanto com as versões. O Excel envolve raciocínio matemático, raciocínio lógico, e essa estrutura do Excel não muda. Considere uma planilha do Excel 2010 na qual foi digitada uma lista de cotações diárias do preço de um produto ao longo dos meses. Na primeira linha aparecem os títulos preço e data, respectivamente em A1 e B1. A lista começa na linha 2 e se estende até a linha 12. Não há preços iguais na lista e os dados estão ordenados em ordem crescente pela data. Com relação à planilha, foi preciso acrescentar um terceiro valor à lista da coluna C que exibe a média das cotações desde o primeiro dia até o dia corrente. No primeiro dia foi exibida uma média contabilizando apenas aquele dia. No segundo dia foi exibida a média dos 2 primeiros dias e assim sucessivamente. Então, o que ele tem aqui? Ó? O preço de um produto. Como é que ele fez? Vamos colocar aqui. Ele colocou o preço e a data. Então, por exemplo, hoje custa R$300. Aí ele colocou uma data. Amanhã custa 350. Aí é outra data. Tem ordem crescente por data. Depois, deixa eu formatar aqui para ficar igualzinho. A gente tem 325. Dia 29/10. E assim, já é o suficiente para demonstrar. Ele fez isso até a célula 200. Aqui eu vou colocar a média. Sendo que no primeiro dia, a média só tem o valor de A2. Mas eu tenho que fazer de uma forma que eu possa copiar para baixo e ele estender isso. Veja, no primeiro dia é a média de A2, mas no segundo dia vai ser a média A2 até A3. No terceiro dia vai ser a média de A2 até A4. No quarto dia vai ser a média de A2 até A5. E assim sucessivamente. Então, eu vou ter que colocar a média de A, cifrão 2, até A2. Dessa maneira, quando eu copiar para baixo, olha que legal. Eu vou ter a média de A2 até A2, a média de A2 até A3, a média de A2 até A4. Eu fixei a linha 2 para quando eu copiar para baixo, esse 2 não variar. Sendo que o segundo A2 é como o intervalo é o início e o fim. Na primeira coluna da média, eu só quero a média do primeiro dia. Então vai começar em A2 e vai terminar em A2. No segundo dia, vai começar em A2, mas vai terminar em A3. No terceiro dia vai começar em A2, mas vai terminar em A4. Então, ele sempre vai iniciar do A2 e vai terminar na linha atual.
Dessa maneira, eu congelei a linha 2 e mantive o início congelado e o final relativo. Para quando eu copiar para baixo, o início não muda, está congelado, mas o final está relativo. E assim eu calculo as respectivas médias. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que congelar o 2 no início. Aqui não está congelado, aqui está congelado no final. Eu tenho que congelar o 2 no início. Gabarito letra C. Por que a letra D está errada? Porque está somando sem estar congelando. E na letra E, inclusive, tem erro de sintaxe. Não existe um intervalo de A até A2. Que A é coluna, A2 é célula. Não tem como colocar um intervalo de coluna até célula. Então, a letra E é horrorosa. A letra E dá um erro de sintaxe. Assim, a letra E, só de olhar a letra E, a gente já tem que repudiar. Intervalo inválido. Ok? Essa é uma questão para um concurso fiscal da Fundação Getúlio Vargas. Legal. Vamos para a próxima. Agora, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A fórmula estatística média de B2 até B6 permite o cálculo da mediana entre os preços cotados. Então, a função média, de fato, calcula a mediana. E o que é mediana? É o valor central de uma lista ordenada. Então, para vocês lembrarem, se eu colocar aqui, ó, se eu colocar 5, 7 e 3, mede de A1 até C1. Qual é a definição de mediana? O valor, estou anotando tudo, valor central de uma lista ordenada. Lista ordenada. A mediana é o valor central de uma lista ordenada. Então, qual é a mediana aí? Fala para mim. Qual é a mediana? Se você falar 7, eu vou ficar triste. Por quê? Porque a lista tem que estar ordenada, meu filho. Então você tem que botar o 3, o 5 e o 7. O do meio, que é o valor central, é o 5. O gabarito aqui é 5. Ok? Vai ter sempre um desavisado que vai falar 7, 7, 7. E eu vou falar não, não, não. Não é só pegar o do meio. Tem que primeiro botar em ordem. E aí, deixa eu só ratificar. A ordem tem que ser crescente ou decrescente? Fala para mim. A ordem tem que ser crescente ou decrescente? Tanto faz, né, meu filho? Tanto faz. Porque o do meio é do meio para os dois lados. Então, tanto faz crescente ou decrescente, porque o do meio é do meio para os dois lados. Então, tanto faz você colocar 3, 5, 7, ou colocar 7, 5 e 3, que sempre vai ser o do meio, o 5. Professor, já que o senhor está ensinando mediana, me ajuda? Pois não. Imagina com 4 números. Como é que ia ser? Vamos fazer. Se eu colocar aqui 4 números, 2, 20, 15 e 30. Qual vai ser a mediana de A1 até D1? Primeiro passo, colocar em ordem. 2, 15, 20 e 30. Como a quantidade é par, não adianta pegar o do meio, não tem do meio. Então, eu vou ter que pegar os dois do meio. Eu vou pegar os dois valores centrais. Pegou os dois valores centrais, vai fazer a média. Então, 15 mais 20, dividido por 2. 35 por 2, 17,5. Legal? A mediana é o valor central de uma lista ordenada. Se a quantidade de números for par, pega os dois valores do meio e calcula a média. Legal. Agora que a gente já revisou o conceito de mediana, a gente tem uma questão de certo ou errado para resolver.
A fórmula estatística média de B2 até B6 permite o cálculo da mediana entre os preços cotados. Certo ou errado? Gabarito da banca. Certo. Motivo de crítica. Faltou o sinal de igual. Professor, e agora? E agora, né, a banca, ela pecou. Na minha opinião, a banca deveria ter anulado a questão. Nem trocar de gabarito ela deveria. Ela deveria ter anulado. Por quê? Realmente, a sintaxe está correta, só faltou o sinal de igual. Só que vai ter aquele cidadão que vai defender o seguinte: ele não disse que digitou em uma célula, então ele está colocando de uma maneira genérica. Essa função aí, essa fórmula, permite calcular? Possibilita calcular? Sim, o gabarito é certo. E haverá aquele cara que vai falar que errou a questão porque ela não tem o sinal de igual. Então é injusto, de fato, né? Essa ambiguidade ela pode levar a uma discordância em relação ao examinador. E eu entendo que ela deveria ter sido anulada, mas não foi. E você, na hora da prova? Você, na hora da prova, vai avaliar a questão da tua prova. Ainda bem que cada prova tem uma questão diferente. Mas o mérito da questão, que é a função med, de fato calcula a mediana e o gabarito da banca foi certo. Legal. Professor, então vou botar o sinal de igual aqui para eu não me aborrecer. Isso, meu filho, você está estudando agora, depois da prova. Então você não se aborrece, bota o sinal de igual aí e continua. Tá. Vamos lá. Prova do TJ Amazonas. Foi inserida em D5 uma expressão que indica mediana. A letra D é horrorosa. Não existe função mediana por extenso. O nome da função é med. Então a letra D é horripilante. Agora, a expressão mod de D5 e 2. Para calcular o mod de D5, eu tenho que primeiro descobrir o valor de D5. Qual é a mediana? A mediana desses números aqui, ó, de A3 até E3. O que eu vou ter que fazer? Colocar em ordem. 13, 17, 20, 27, 78. O valor do meio é o 20. O valor do meio é o 20. O valor do meio é o 20. Vou ficar entre a B e a C. Agora, e o mod? Ele coloca igual a mod 20,2. 20 dividido por 2 dá 10 e sobra 0. Então, o gabarito é letra C. A função mod é a função que retorna o resto da divisão entre dois números. Qualquer número dividido por 2 com o resto 0, ele é par. Então, 20 é número par, o resto é 0. Gabarito letra C. Ok? Letra C. E vamos pegar aquele meu slidezinho onde eu aproveito para colocar as minhas pegadinhas. Chegou a hora de você dar uma pausa, tentar resolver e depois pegar a correção comigo. Então, dá aquela pausa no vídeo. Vamos que vamos. Pausa! Tempo! Voltando. O que ele colocou aí? Mede de A1 até A7. De A1 até A7. O que eu vou fazer aqui? Colocar em ordem. 0, 2, 2, 0, 2, 2, 3, 5, 8 e 9. 3, 5, 8 e 9. Eu tenho 7 números, o do meio é o 3. O gabarito da primeira vai ser 3. Qual a pegadinha da primeira? Tem números repetidos. Se tiver número repetido, você vai colocar na ordem. O número 3 é o do meio. Então, o número repetido conta, bota na ordem. Isso. Tá bom. Agora, a mediana de A1 até F1. O que vai mudar? De A1 até F1 eu tenho 6 números. A quantidade é par. Então, vai ficar 2, 2, 2, 3, 5 e 5. A mediana vai ser 2 mais 3 dividido por 2, que é igual a 2,5. 2,5 vai ser a mediana de A1 até F1. E a última. O modo de A1 até E7. O modo de A1 até E7.
2 mais 2, 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8, com mais 2, 10, com mais 5, 15, com mais 5, 20. Então, o modo não tem nada que somar. Estou somando para quê? O modo é a moda. É o quê? O modo é a moda. O sujeito, na hora de traduzir o Excel, ele colocou no masculino. Mas não existe modo. A estatística trabalha a moda. O que é a moda? É o valor que aparece com maior frequência. É aquilo que mais se repete. Então, a função modo calcula a moda. Para que tu somou? Sei lá. 2, 2, 2, 2, 2, 5, 5. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, números 2 e 2 números 5. Qual que tem maior frequência? O número 2. Então, a moda é o número 2. Estou entendendo. Se escrever moda no feminino, o Excel critica, dá erro. Que droga. Eu tenho que saber que a função modo calcula moda. Estou entendendo. Então, vamos fazer questões. Questão da Sesgran Rio. Algumas versões da planilha eletrônica calculam as funções média, aritmética, moda, mediana de uma série de números. Usando uma dessas planilhas, o professor lançou a nota de seus alunos nas células P12, P13, P14, P15, P16, P17 e P18. E preparou outras células na coluna Q para calcular essas medidas conforme mostra o quadro. Sabendo que os resultados são truncados em uma casa decimal. O que significa truncado? Truncado é que não foi arredondado. Você vai cortar com uma casa decimal e não vai arredondar. Truncar não é arredondar. Ok? Truncar não é arredondar. Quais são, respectivamente, as células que apresentam a média, a moda e a mediana? Pessoal, eu vou fazer primeiro a moda, porque eu acho mais fácil. 3, 5, 5,5, 7, 3, 8 e 9,5. Eu sei que a moda é o que aparece com maior frequência, então a moda é 3. O 3 está na célula Q, moda, que é igual a 3, está na célula Q18. E como ele quer respectivamente a média, a moda e a mediana, eu sei que no meio tem que ter o Q18. Deu para eliminar duas, já ajudou. Agora, qual é a mediana? Eu vou arrumar espaço aqui em cima para colocar esses valores ordenados. 3, 3, 5, 5,5, 7, 8 e 9. 9,5. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não esqueci nenhum. Então, 5,5 é a mediana. A mediana é o valor central. 5,5 é a mediana. Se eu sei que a mediana é igual a 5,5, eu vou procurar 5,5 nas respostas. 5,5 está aqui, ó. É o Q16. É o Q16. Então, o último tem que ser Q16. Já eliminei a letra E. Agora, eu vou ficar entre a C e a D. E o que é a C e a D? É a média. Então, vou ter que somar todos esses números para depois dividir pela quantidade. Isso vai me dar trabalho. É verdade. Vamos lá. Vamos somar tudo aqui. 0. 5 mais 5 dá 10 e vai 1. 1, 4, 9, 14, 21, 24, 32, 41. Então, deu 41. Vamos repetir? 5 com 5 vai 1. 1, 4, 9, 14, 21, 24, 32. Opa. 4, 9, 14, 21,
24, 32, com 9, 41. Certinho. 41 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 41 dividido por 7. Então, vou ter que fazer a continha. 41 dividido por 7. 7 vezes 5 vai dar 35. E vai sobrar 6. 7 vezes 8. 7 vezes 8 vai dar 56. 7 vezes 8 vai dar 56. E vai sobrar 4. Não é isso? Mas ele quer arredondado com uma casa decimal. Na verdade, ele não quer arredondado, ele quer truncado. Então, eu posso parar aqui. 5,8. 5,8. Q17. Gabarito letra C. Eu não vou arredondar. Se eu não vou arredondar, eu não preciso continuar dividindo. Porque eu já sei o resultado. Ele vai parar ali. Legal? Então, 5,8. Gabarito aí ficou letra C de Charlie. Show de bola. Então, vamos continuar. O detalhe aí, pessoal, era esse papo do truncado. Porque se você continuasse dividindo, você ia ver que ia dar 5,85. Se você continuasse fazendo a conta, você ia ter um número 5,85. E o 5,85 arredonda para 5,9 quando você diminui uma casa decimal. Mas ele não quer arredondar, ele quer truncar. Aí é que fica interessante, porque quando você trunca, você despreza, você corta aquele número. Você não vai arredondar de maneira simétrica. Então ficou 5,8. Gabarito aí é o quê? Q17, gabarito letra C. Essa questão é clássica da Sesgran Rio, que é, na minha opinião hoje, uma das bancas mais difíceis do Brasil. Legal? Vamos que vamos. Bora. Vamos para a próxima. Próxima questão. Considerando a planilha abaixo elaborada em um editor de planilhas, caso seja inserida a função mínimo. O que faz a função mínimo? Retorna o menor valor. Mínimo é o menor valor. O mínimo de A1 até A4. O mínimo de A1 até A4. Qual é o menor valor aqui? É 1. Então, gabarito aí, letra A. Essa é aquela questãozinha fácil. Mínimo é o menor de todos. Máximo é o maior de todos. Mínimo e máximo são funções estatísticas e que eu considero relativamente fáceis. Mínimo é o menor de todos, máximo é o maior de todos. Legal? Se eu colocar aqui para você, ó, igual a máximo de 5, 7, 8, 2. Qual é a resposta aí? Qual o máximo? Tá na cara que é 8. Não é? O máximo entre 5, 7, 8, 2 e 1,9. Tem que tomar cuidado que o vírgula aqui é separador decimal. Então, 1,9 é um número só. O maior de todos é qual? É o 8. Então, máximo, você pode colocar o que quiser dentro desse parênteses, ele vai retornar o maior de todos. E mínimo, o menor de todos. Legal. Vamos fazer agora essa planilhazinha de continhas. Vamos embora. Mínimo de A1 até A7. De A1 até A7. Qual é o mínimo de A1 até A7? O mínimo de A1 até A7 é 0. Qual o máximo de A1 até A7? O máximo de A1 até A7 é 9.
Agora, o mínimo entre 5, 7, A1 e 4. A1 é 3. O mínimo entre 5, 7, 3 e 4 é 3. Observem que nessas funções mínimo e máximo, eu posso colocar qualquer coisa dentro. Eu posso colocar uma outra função, eu posso colocar uma constante, que é um número, eu posso colocar uma referência, que é uma célula. Ele vai procurar o menor ou maior, mínimo e máximo, menor ou maior de todos. Legal. O problema do Excel é que existe a função maior e existe a função menor. E aí confunde maior com máximo, confunde menor com mínimo. Qual é a diferença? Toda vez que você vira a função maior, tem que ter um número no final indicando a posição. A função maior e a função menor, elas implicam um intervalo e uma posição. Esse intervalo tem que ser retangular. Eu tenho que ter alguma coisa com 2 pontos. E a posição tem que ser um número inteiro. Onde esse número inteiro, que é o késimo, vai mostrar o quê? O primeiro, o segundo, o terceiro, o vigésimo, o trigésimo, késimo. Então, ó, quando ele traz o número 3, ele quer o terceiro maior de A1 até A7. Aí eu vou procurar aqui, de A1 até A7, quem é o primeiro maior? O primeiro maior é o 9, o segundo maior é o 8. E o terceiro maior é o 5. Então a resposta aqui vai ser o 5. E quem é o terceiro menor? Aí eu vou colocar em ordem crescente agora. Ele quer o terceiro menor. O primeiro menor é o 0, o segundo menor é o 2. Como tem dois números 2, o terceiro menor é o 2 também. E a última, ele quer o primeiro maior de A1 até A7. O primeiro maior de A1 até A7 é o máximo, 9. Aí, o que eu estou querendo mostrar? Eu tenho duas formas de fazer a mesma coisa. Porque a função maior, ela pode substituir a função máximo. É só você colocar o número 1 no final. Entretanto, se cair uma questão na prova, a função máximo pode substituir a função maior? Não. Por quê? Com a função máxima, eu só pego o maior de todos. Eu não vou poder pegar o segundo maior, nem o terceiro maior. O máximo é sempre o maior de todos. A função maior pode substituir a função máxima, porque a função maior admite que você coloque o número 1 no final e pegue o primeiro maior, que é o maior de todos. Logo, maior pode substituir o máximo, mas a recíproca não é verdadeira. Ok? Esses foram os nossos resultados. Pessoal, no próximo bloco, a gente continua funções estatísticas. Beleza? Vamos que vamos. Valeu!